Olha, ontem era o jogo que a gente sabia que o Flamengo era melhor do que a gente. Nós temos que admitir, gente. O time dos caras é muito bom, o elenco dos caras é muito bom. Negócio absurdo esse time do Flamengo, né? Os caras têm, quando eu tava olhando o banco de reservas, eles não tinham o Arrascaeta que não estava relacionado. O Cebolinha também não estava relacionado. Aí você pega o time dos caras que durante o jogo, no segundo tempo, eles entram com Saul, com Emerson Royal e Samuel Lino, os três estreando. Ótimos jogadores. Tinham Ayrton Lucas e Alexandro como possibilidades para entrarem no segundo tempo na lateral esquerda. E a turma já tá vendo os melhores momentos aí também, né, já? E a gente tá vendo aí, e hoje são melhores momentos mesmo, né? Porque o Galo venceu, minha gente. E olha, essa vitória contra esse grande time do Flamengo torna esse triunfo ainda maior, né? Porque não ganhamos de qualquer equipe. Ganhamos do melhor elenco, do time de melhor elenco da América do Sul hoje, sem dúvida alguma. Esse Samuel Lino, quando entrou no segundo tempo, esse cara arrumou um salseiro ali pelo lado esquerdo. Que ótimo jogador o Flamengo contratou, né? E aí a gente teve muita dificuldade para parar esse cara ali pelo lado esquerdo, né? Mas tivemos sorte, faz parte. A bola do Emerson Royal foi na trave, não entrou, graças a Deus. E tivemos competência com o Everson pegando uma bola desse Samuel Lino no segundo tempo. Foi um negócio absurdo, né? Então, assim, temos um grande goleiro bom, pega a bola do jogo. E eu disse na transmissão, né, Seabra? Você lembra? Quando o Everson faz a defesa, eu digo, goleiro bom é o goleiro que pega a bola do jogo. Aquela é a bola do jogo. Ele faz ali uma grande defesa. E o elemento sorte nos ajudou ali no fim, quando ele, Samuel Lino, fazia uma grande partida, empata o jogo, ele estava em posição de impedimento. E aí salvou a nossa pele. O Atlético conquistou uma extraordinária vitória no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que não tem nada definido, né? Vivemos isso recentemente. Ganhamos do Bucaramanga na Colômbia 1-0, jogo da Copa Sul-Americana, e aqui na Arena MRV, num jogo até bom do Atlético para mim, criamos oportunidades, não aproveitamos. Eles tiveram uma na bola aérea, fizeram o gol deles e ganharam de 1-0, e a decisão foi para os pênaltis. Então agora, gente, tá muito ligado, jogar com o mesmo nível de atenção ou mais do que vimos ontem no Maracanã, para o Galo conseguir carimbar essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E se passar, a gente vai com uma moral para as quartas de final da Copa do Brasil, que eu tenho certeza absoluta. O Galo avançando para as quartas de final, todo mundo vai estar olhando para o Galo de maneira diferente. Aquele Galo do primeiro semestre que a gente viu com altos e baixos. No Campeonato Mineiro, o Cuca acha o time. Depois ele tem mais dificuldade, né, Seabra? Ele mesmo admitiu que o time, ele acha um time no Mineiro, depois a coisa desencaixa e agora o sistema defensivo encaixa novamente, muitas opções ofensivas. Tá funcionando. Eu tô animado para esse segundo semestre. Ô Lélio Gustavo, e aí? O Atlético venceu, gol do Coelho aos 20 minutos do segundo tempo. Uma falha, né, do sistema defensivo do Flamengo. Aliás, desde que o mundo é mundo, que a gente sabe que não pode sair jogando, tocando bola na frente da área. Exato. E aí o Léo Ortiz com o Léo Pereira, com o Rossi no meio, foram tocando bola ali, o Coelho saiu o gol. O Coelho roubou a bola, bateu a carteira ali e fez o gol no cantinho. Lélio Gustavo, gostou da atuação do Galo ontem, Lélio? Gostei, o Atlético foi um time, né, que ele entrou com uma estratégia muito clara para jogar nos contra-ataques, mas querendo também incomodar o Flamengo na sua saída de bola, e assim ele consegue fazer o gol no segundo tempo. Mas foi um jogo muito disputado, muito truncado no primeiro tempo. Você pega aí, essa bala na trave aí que mandou o Everton, né, que é o volante do time do Flamengo, vai ter mais uma oportunidade com o Plata, e o Atlético também teve as suas chances, inclusive uma com o Hulk furando praticamente da pequena área. Então as chances apareceram, e o Atlético soube neutralizar pontos fortes do Flamengo.
claro que e foi uma opção do Felipe Luiz deixar fora o Arrascaeta, né? Olha essa defesa do Everson aí. Ela é importantíssima no chute do Plata. Mas sem a Arrascaeta, sem o Jorginho, o meio de campo do Flamengo ele ficou diferente. Inclusive, entrando um volante a mais. O Flamengo ontem jogou com 2 volantes, com o Alan e com Everton Araújo, o nome dele? Exato, muito Everton bom, inclusive. Araújo, Né? é um menino bom de bola. Mas foi uma opção diferente e o Atlético, ele também foi para jogar, conseguiu lances importantes, fez o seu gol no segundo tempo e naturalmente, aliás, quando o Atlético fez o seu gol, só para lembrar, né, o Atlético estava melhor em campo. Não foi também, tudo Flamengo falhou, beleza, mas o gol do Atlético parecia estar muito maduro naquele momento. E o Flamengo depois realmente colocando outros jogadores, promovendo as estreias do Emerson Royal, do Saul e desse menino, o Samuel Lino aí, o negócio apertou e o Flamengo chegou a ter uma grande chance com o Samuel Lino e um gol anulado, bem anulado, porque estava impedido o Samuel Lino no final do jogo. Mas é por isso que eu falo, a disputa ainda está aberta e vamos ter fortes emoções na próxima quarta-feira, 7h da noite, na Arena do Galo, viu, Seabra? Isso aí, ó, o Claudinei Oliveira aqui, parabéns pro Atlético pela vitória, mas não tá ganho ainda, tem muito jogo ainda, ó, MC Euner, que vitória sensacional, Galo forte, vingador, muita gente participando aqui com a gente, deixa aqui também o seu like, participe com a gente, que daqui a pouco eu leio. Rodrigo Pereira, ó, boa tarde, galera. Rodrigo Pereira de São Geraldo, um abraço pra turma de São Geraldo, Rui Montenegro, Babu, a turma de São Geraldo. 2-0 pro Galo contra o Bragantino. O Daniel 2, enquanto isso, os flamenguistas do eixo. Mas a prioridade é o brasileiro. E esse Samuel Lino, você ressaltou bem, perguntou aqui, né, o Jaime? Você ressaltou bem. O garoto que o Lélio até falou aí também, o Samuel Lino que entrou e arrumou uma confusão pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo ali, da direita da defesa do Galo, hein? Que jogador, viu? É muito bom jogador. O Atlético vai precisar ter muita atenção com esse atleta aí no jogo da quarta-feira. Agora tem uma coisa que me preocupa, porque a gente já vem aí de uma sequência, depois do Mundial de Clubes, o retorno foi no dia 13/7, nós tivemos o retorno do Mundial de Clubes, e aí já uma sequência forte de partidas, com jogos no meio e nos finais de semana. Então os atletas naturalmente agora mais desgastados, tanto que o Flamengo preserva o Arrascaeta, né? Assim, existe sim esse discurso lá no Rio de Janeiro, que a prioridade do Flamengo, o Campeonato Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil seria um terceiro plano, mas é claro que o Flamengo vai querer avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, e tem elenco para isso, eles têm elenco para rodar. Então, o que me preocupa é, nós já não temos tanto elenco assim para rodar. Deu uma melhorada, né? Com a chegada do Alexander, a situação melhora, os reforços vão chegando, a situação melhora pra gente, né? Agora, eu sinceramente estou muito preocupado com a parte física. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa parte física aí, porque nós estamos falando muito do jogo de ontem, mas hoje é sexta-feira, o Galo joga domingo. Exato. Contra o Bragantino. Primeiro, antes de mais nada, vamos ver o que o Cuca falou sobre a atuação do Atlético ontem e as escolhas que foram feitas em relação ao time que entrou em campo. Fala aí, Cuca. Mudamos algumas peças, alguns jogadores, o sistema também. E fizemos um jogo bastante consistente, assim como foi no domingo também. E hoje fomos mais felizes, fizemos um gol, né? E sofremos no final. Aí foi mais um sofrimento por culpa minha. Porque quando eu perco o Renzo, eu pensei em pôr um zagueiro e abrir o Lianco para a lateral, para melhorar a bola aérea defensiva, que vai ocorrer, os zagueiros virem para a área, e eu precisava melhorar essa bola aérea na minha cabeça. Mas eles tinham daí o lado esquerdo inteiro, novo, com 15 minutos de jogo, e pegaram meu time cansado naquele setor. Então eu tive que balançar o time todo para cá, e por ali a gente sofreu uma pressão nos últimos 10 minutos. Fora isso aí, eu acho que a gente fez uma partida muito boa e merecemos vencer.
Isso aí, ó, o Cuca falando então sobre as escolhas. Ô Lélio, o Atlético ontem entrou com uma formação, o Cuca, né, escolheu uma formação diferente daquela que ele escolheu no fim de semana, contra o próprio Flamengo. Até o Alexander entrou durante o jogo também, muita gente esperava, não sei se esperava, né, que ele fosse titular, desembarcou num dia e jogar no outro, não sei se é complicado isso. Mas essa formação que o Galo colocou em campo ontem, que o Cuca colocou em campo ontem, foi a ideal para esse momento mesmo? Olha, muita gente até estranhou, eu também estranhei a entrada do Igor Gomes e a ausência do Fausto Vera, que viria entrar no segundo tempo, né? Mas eu entendi o que o Cuca quis fazer. Ele quis preencher mais o meio de campo e manteve a estrutura com os 3 atacantes, né? E conseguiu se defender, basicamente, num 4-5-1, em alguns momentos, mas ali a saída de 3 era feita com o Saravia e tudo mais, e também, às vezes, você tinha 5 homens ali fazendo uma linha, quando o Scarpa, como o pessoal gosta de falar, tipo o Daniel Seabra, baixava muito, né? Mas o Atlético ele foi muito consistente onde havia uma fragilidade muito grande, que é justamente no seu sistema defensivo. Mas eu entendi a entrada do Igor Gomes como um jogador para preencher o meio de campo e realmente para deixar o Gustavo Scarpa como lateral pela esquerda. Ontem eu falava na transmissão, né, Seabra, que quando vi a escalação, eu fiquei com a seguinte impressão, tomando como base o jogo de domingo passado pelo Campeonato Brasileiro. Quando o Atlético cai o fôlego no jogo do Campeonato Brasileiro, o Cuca olha para o banco, menos opções, ele precisa tirar o Gabriel Menino, que já estava desgastado, e aí ele tem que colocar o Júnior Santos, que ele não tinha um outro jogador da posição para colocar. No jogo de ontem, ele teria a opção do Alexander, mas um jogador que acabou de chegar. E acho que na cabeça do Cuca, ele tendo como base o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, ele quis ter um volante para poder entrar no segundo tempo no momento que houvesse essa baixa física. E isso acabou acontecendo, o Fausto Vera entra no jogo, entra também no jogo o Alexander, e o Atlético conseguiu ainda controlar a situação para poder sair vencedor. Eu acho que foi uma estratégia do Cuca para ter essa opção aí no banco de reservas. Você falou isso ontem na transmissão, inclusive, né? Foi. Ô Lélio, deu para ver alguma coisa do Alexander ou muito cedo? Com a bola nos pés a gente já conhece a qualidade dele, né? Eu tava vendo até aqui, curiosamente, antes de você perguntar, passes, foram 2 apenas, 2 certos, né? De 2 que ele deu. Jogou 23 minutos, aí aqui não tem passe longo, ele tentou um drible, não acertou, enfim, chutes bloqueados 2, que ele chegou mais à frente e cometeu uma falta. Mas ele é um jogador que tem muita qualidade, mas é só o início, né? E aí a gente vai ter que observar um pouco mais para ver como vai se sair com a camisa do Galo. O Alexander, ele certamente, neste domingo, ele será titular pela primeira vez do Galo contra o Bragantino.